Oi, teste. Ok. Boa tarde a todos presentes. Estamos iniciando mais uma web palestra ofertada aqui pelo Núcleo de Telesaúde do Estado do Acre. E em nome do Dr. Rodrigo Silveira, que é o nosso coordenador adjunto aqui do Telesaúde, coordenador da Teleeducação, nós estamos recebendo hoje a biomédica Scarlett Carvalho Ribeiro, que vai falar um pouco dos Covid-19, né, desde a leitura laboratorial, um pouco mais aprofundada a respeito, lembrando que oi, teste de áudio. Ok, gente, nós tivemos um probleminha aqui no ouvindo agora. De novo? Pode pegar aqui se tu quiser. Testando. Pronto. Oi, oi, testando. Testando. Então pode ir. Então tá. Olá a todos, boa tarde. Como a Caroline me apresentou, me chamo Scarlett e eu sou biomédica, especialista em vigilância sanitária e hematologia clínica. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à equipe do Telesaúde pelo convite, por poder estar aqui compartilhando conhecimentos com vocês. Nesse segundo momento, quero mostrar o tema que foi escolhido para vocês, testes para Covid-19. Vamos ver sobre a leitura laboratorial RT-PCR e do exame IgG e IgM. Deixa eu só passar esse slide. Então tá, nesse primeiro momento vamos falar sobre o que são os testes para o Covid-19, que tipos de amostra é usada nesses testes.
Então, os testes para o COVID-19, eles são produtos para diagnóstico de uso in vitro e nos termos da RDC 3615, eles podem identificar de duas formas. Primeiramente, anticorpos, ou seja, uma resposta do organismo quando este esteve em contato com o vírus, recentemente ou posteriormente. Quando é recentemente, nós temos aí o positivamento do nosso IgM e posteriormente nós temos o positivamento do nosso IgG. Uma outra forma de testificar é o material genético, que é o nosso RNA ou partes deles, que são os antígenos presentes no vírus SARS-CoV-2. Então, existem os testes que utilizamos o sangue, soro ou plasma, e os outros que precisam de amostras de secreções coletadas das vias respiratórias, como a nasofaringe do nariz e a orofaringe da garganta. E aí ficam as perguntas, se esses testes rápidos, eles estão disponíveis no mercado, se eles foram aprovados primeiramente pela Anvisa. Então, diante da resolução da diretoria colegiada, a RDC número 377, de 28/4/2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela abriu uma ementa, onde ela autoriza em caráter temporário e excepcional a utilização destes testes rápidos, que são os ensaios imunocromatográficos, para o COVID-19 em farmácias e suspende os efeitos do segundo artigo 69 do artigo 70 da resolução da diretoria colegiada, a RDC número 44, de 17 de agosto de 2009. Sobre os testes rápidos para a COVID-19, o IgG e o IgM. Os anticorpos do tipo IgM, eles trabalham na produção das defesas do organismo e eles são os primeiros a aparecer. Por isso, eles estão relacionados às infecções mais recentes. Então, significa que eles estão presentes em pacientes que podem possuir o vírus. Então, pelo conhecimento que se tem sobre a COVID-19 e pelas limitações já relacionadas ao desenvolvimento desses testes para a doença, não é possível utilizar essa informação isoladamente. Então, isoladamente como um diagnóstico. Por quê? Ele é recomendado apenas a confirmação por ensaio molecular. O que seria esse ensaio molecular? É o nosso RT-PCR. Então, é possível identificar a presença ou não do vírus na amostra testada. Então, não se sabe ainda por quanto tempo os anticorpos IgG e IgM para a COVID-19, elas permanecem em nosso corpo. Portanto, mesmo para os anticorpos do tipo IgG, que eles são produzidos mais tardiamente, a interpretação isolada do resultado do teste rápido, ele não assegura que não haja mais a infecção. Então, por esse motivo, é importante salientar que o teste rápido, ele não detecta especificamente o novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, mas sim os anticorpos produzidos pelo organismo depois da infecção ter ocorrido. E aí fica o questionamento, né? Se os testes rápidos, eles não servem para diagnóstico, ou para confirmar, ou para descartar da COVID-19, então qual seria a sua função? Por que ela estaria no mercado? E aí a gente tem que entender que esses testes rápidos, IgM e IgG, eles têm relevante utilização no mapeamento do status imunológico de uma população. Ou seja, aquela população que já teve o vírus ou foi exposta a ele. E aí, tal mapeamento, ele pode contribuir de forma positiva no processamento de relaxamentos das medidas restritivas e em relação também ao controle pandêmico. O mapeamento imunológico, ele terá significativa relevância por ocasião
do retorno das atividades, por exemplo. Quando retornar às atividades? Então, ele faz esse mapeamento imunológico e define o nosso status, como que pode ser feito esse relaxamento. Então, ele serve basicamente para isso. E aí, apesar de ainda existir muita incerteza com relação a esse novo vírus, também é possível que, com o tempo, o amplo uso desses testes de anticorpos e o acompanhamento clínico dos pacientes, eles forneçam à comunidade médica mais informações sobre a recuperação, sobre o risco de infecção pela exposição ao vírus, além também de auxiliar na definição de políticas públicas. Então, a principal função dos testes rápidos é para isso. E aí a gente fica o questionamento, então, o que são esses testes rápidos? Como é que ele é feito? Como é que nós podemos saber o resultado deles? Esses testes rápidos, eles são chamados de testes imunocromatográficos, ou imunocromatografia. E aí a gente sempre diz que é um teste bem simples, e a única coisa difícil mesmo é o nome, que ele é bem complicado, né? Um trava-língua bem legal aí. Então, assim, eles estão disponíveis no mercado, 2 tipos de testes rápidos. Nós temos aí o de antígeno, que é os que detectam as proteínas da fase inicial da infecção, e os de anticorpos são aqueles que detectam uma resposta imunológica do corpo em relação ao vírus exposto. E a vantagem desses testes, como eu já falei anteriormente, seria mesmo a obtenção de resultados rápidos, né, para a decisão da conduta. E aí nós temos a nossa leitura laboratorial. Como que seria feita essa leitura? Primeiramente, é identificado anticorpos, né, específicos para o novo coronavírus. Na imunocromatografia de fluxo lateral para o Covid-19, é utilizadas amostras humanas. Que tipos de amostras seriam essas? Soro, plasma, sangue total. Elas podem ser coletadas tanto por coleta venosa ou por coleta por punção digital. E aqui eu trago para vocês um pouco como os testes, né? Aqui nós temos essas 2 plaquinhas, essas placas são chamadas de cassete de testes, e elas têm geralmente a regra de linha C, que é esse C que vocês conseguem observar aí na imagem, que se chama linha de controle da reação. E nós também temos essa letrinha T aí. Essa letra T significa linha de teste. Tudo isso demonstra nossa janela de teste. E aí, nesse cassete de teste, nós temos a solução tampão. Geralmente nós temos 2 tipos de teste, e o primeiro teste, ele é feito com 2 soluções tampões, que uma solução tampão, nós temos o anticorpo IgG, e a outra solução tampão nós temos os anticorpos IgM, certo? E aí, aqui nessa amostra, vocês conseguem perceber que esse primeiro poçozinho pequenininho é onde nós colocamos a amostra, nós chamamos de poço de amostra, e segundo nós temos esse segundo tampão, esse segundo poço mais embaixo, maiorzinho, nós chamamos de poço do tampão, ou seja, em cima nós colocamos a amostra e embaixo nós colocamos a solução tampão. E aqui eu trago para vocês mais ou menos os tipos de leitura que tem, né, na janela de leitura. Nós chamamos essa parte de janela de leitura, e nós temos nossa regra de linha C, nossa linha T, e aí o que acontece? Quando é reagido, quando ocorre uma reação entre o antígeno e o anticorpo, ocorre uma geração de cor a partir dessa reação. E aí o que seria essa reação de cor? Ela pode identificar tanto a regra de linha C quanto a de linha T, né? Elas podem dar positivas, e aí o resultado ele é positivo para a reação. Quando só a nossa regra de controle de reação, nossa regra C, ela consegue gerar essa cor, significa que o nosso exame ele é negativo. E outras 2 formas da nossa janela de leitura, que quer dizer inválido
né? Quando só a nossa regra de linha teste ela gera cor, ou nenhuma, nem a regra de linha C e nem a linha T, elas reagem cor. Quer dizer que o exame está inválido, certo? Bateu. Então, aqui é uma outra forma que vem os nossos testes rápidos, em que existe apenas um poço. Aquele mais anteriormente que nós vimos, ele teria 2 poços, um poço da amostra, um poço da solução tampão. Esse aqui, no caso, ele vem com um poço só. Aqui, tanto nós colocamos a amostra, quanto colocamos nossa solução tampão. E aqui nós temos o mesmo esquema. Temos o C, que é a nossa linha de controle da reação, e nós temos o G e o M. O que significaria? O G é a nossa classe IgG, o M é a nossa classe IgM, correto? E aí nós temos aqui os resultados. Quando só a nossa regra de linha C, ela faz a geração da cor, né? Sobe aí uma fitinha, significa que ele é negativo. Aqui nesse outro momento, quando a nossa regra de linha C, ela se positiva com a nossa classe G, significa que é positivo para IgM. É positivo que ele para IgM. Então, isso significa o quê? Quando a minha regra C se positiva juntamente com a minha classe IgG. Significa que eu estou positiva, porém numa fase mais tardia. Aqui nesse terceiro momento, nós temos a regra de linha T positivada juntamente com o M. O M é o quê? É a classe de linha, é a classe IgM, que significa que é positivo e eu estou infectado numa fase mais imediata, estou com o vírus ali ativo no meu organismo. E aí, quanto tempo mais ou menos demora para sair o resultado desse exame? Depende. Pode ser de 10 a 30 minutos, entendeu? Para ser liberado o resultado. E aí, isso aí é a depender do fabricante do produto. Cada fabricante estipula um tempo para a reação. E aí nós temos um quarto momento, que eu sempre gosto de enfatizar. Alguns testes rápidos, eles chegam dessa forma para a gente, né? Depois que a gente faz o exame, e aí tanto o nosso regra de linha C, tanto o nosso IgM, quanto o nosso IgG, eles se positivam simultaneamente. Então, o que seria isso? Será que o meu exame, ele está inválido? Não. Realmente acontece, tá? Agora, quando acontece? Como saber em qual momento da infecção eu me localizo? Porque se o IgM, ele me diz que eu estou numa fase mais tardia, e o IgM, desculpa, ele me sinaliza que eu estou numa fase mais imediata, e o IgG, ele me sinaliza que eu estou numa fase mais tardia, então como saber em qual momento da infecção eu me localizo? Então, primeiramente, o mais importante é conseguir ter um acompanhamento com um profissional competente, com um profissional da área, com um profissional adequado. Por quê? Primeiramente, quando ocorre aí essas positividades simultaneamente, significa que eu tive uma infecção inicial, logo após, consequentemente, eu obtive a produção do meu IgM, e aí, depois do 10º dia, 12º dia, eu começo a ter uma decrescente da classe IgM. Então, eu estou ali na fase de decrescer o meu IgM e mudar para a classe IgG. Então, se você faz o teste nesse período, nesse tempo de decrescente da classe IgM, mudança para a classe IgG, provavelmente o seu teste ele vai vir com positividade tanto no IgG quanto no IgM. Então, se não é inválido esse teste, como que eu sei em qual momento da infecção eu me localizo? E aí,
é a importância do profissional, que ele pode fazer uma anamnese com você, ele pode detectar o tempo de infecção, o tempo de sintomas que você está tendo, e aí ele consegue lhe dar ali um diagnóstico mais preciso, ele consegue lhe dizer mais ou menos se você está na fase inicial ou na fase mais tardia. Então, tendo em vista que o organismo ele demanda um tempo para a produção desses anticorpos, que se chama a nossa janela imunológica, a partir do contágio, a imunocromatografia ela é indicada para exames a partir de pelo menos 8 dias após o início dos sintomas. E aí depende também da limitação do teste, da indicação do fabricante. E aí esse tempo ele é necessário para assegurar que haverá anticorpos suficientes no organismo que possam ser detectáveis por esse método. Então, portanto, vale lembrar que a execução e a interpretação dos resultados, eles devem ser feitos por profissionais da saúde, legalmente habilitados e capacitados, seguindo sempre as instruções de uso de cada produto. E aí a gente conseguiu concluir aí sobre a nossa leitura laboratorial dos exames dos testes rápidos, IgM e IgG. Nós entramos agora na nossa... O que são os testes RT-PCR? Então, para que nesse primeiro momento a gente consiga entender o que significa PCR, o que significa RT. Então, o PCR, ele é a reação em cadeia da polimerase, RT ele significa tempo real. Então, a PCR, ou reação em cadeia da polimerase, se tornou a pedra angular da biologia molecular moderna em todo o mundo. E a PCR real time, ela é diferente da PCR tradicional. Por quê? Porque é uma forma mais avançada da reação em cadeia da polimerase, que ela maximiza o tempo, o potencial da técnica. Então, resumindo, ele é um teste de reação em cadeia da polimerase. O diferencial dela é que ela utiliza a transcrição reversa em tempo real, onde ela consegue verificar a presença do material genético do vírus. Então, essa RT-PCR, ela se baseia na detecção da fluorescência emitida por uma molécula repórter, que aí aumenta à medida que a reação avança. O aumento da fluorescência, ela ocorre devido ao acúmulo do produto da PCR, que é o fragmento alvo, a cada ciclo de amplificação. Mais à frente nós vamos ver o passo a passo de como fazer o teste PCR. Então, ela facilita o monitoramento da reação à medida que ela progride, e ela pode se detectar quantidades extremamente mínimas de ácido nucleico do patógeno investigado e quantificar o produto final com mais precisão. É considerado, esse teste RT-PCR, ele é considerado o padrão ouro, ele é o mais avançado que existe no diagnóstico da Covid-19. A confirmação dela ela é obtida através da detecção do RNA do SARS-CoV-2 na amostra analisada e preferencialmente, ela é obtida de raspado de nasofaringe. Os testes de RT-PCR e de antígenos, eles têm a função diagnóstica, sendo o teste definitivo usado pela Organização Mundial de Saúde. Então, esses testes, eles identificam o vírus no período em que ele está ativo no organismo, tornando-se possível aplicar a conduta médica apropriada. O que seria essa conduta médica apropriada? Seria se o paciente precisa ou não de internação, se o paciente realmente está positivo e realizar o isolamento social, ou então outro procedimento pertinente, né, ao caso da Covid-19. E aí os testes, eles são realizados de acordo com as coletas, né, de uma amostra no tecido biológico. Geralmente, eles utilizam secreção respiratórias, são coletadas por meio de suaves, de orofaringe,
que é coletado na garganta, ou nasofaringe, coletado no nariz. E aí essa coleta ela deve ser feita a partir do 3º dia, após o início dos sintomas. E é muito importante a gente frisar isso, o tempo de coleta ela tem que ser correta para a gente poder ter ali sucesso no nosso diagnóstico. Eles têm que ser coletados no 3º dia após o início dos sintomas e até o 10º dia, pois ao final desse período, a quantidade de RNA do vírus, ele tende a diminuir no organismo. Então, ele é um teste indolor, porém, ele pode ser incômodo a alguns pacientes. A gente sempre vê ali as pessoas, né, que eles veem, chamam tipo de um cotonete grande, mas não é, o nome desses cotonetes se chama swabs, e apesar dele ser indolor, ele pode sim ser incômodo, né, para alguns pacientes. E aqui nós temos o nosso passo a passo da RT-PCR. E aí, como que a gente faz esse exame? Como é que ele é analisado? Como é que ele é feito? Primeiramente, nós temos que fazer a coleta da amostra biológica, ou nasofaringe ou orofaringe. E aí, o segundo passo, nós temos que extrair a molécula de DNA. Nós temos que extrair a molécula de RNA, que ela fica presente no vírus SARS-CoV-2. E aí, após essa extração da nossa molécula de RNA, nós adicionamos a enzima transcriptase reversa. E aí o diferencial desse exame PCR, RT-PCR, é porque nós adicionamos a enzima transcriptase reversa. Então, após a extração da molécula de RNA, nós adicionamos essa enzima transcriptase reversa. E aí nós vamos ao nosso quarto passo. O nosso quarto passo é transformar esse RNA presente do vírus em seu DNA, certo? Então, extraímos a molécula de RNA, adicionamos a enzima e aí transformamos RNA em DNA. E a partir daí nós conseguimos fazer a amplificação do DNA, certo? Após esse quinto passo, nós vamos ao nosso sexto passo. O nosso sexto passo é verificar se esse gene amplificado, ele corresponde a algum gene associado ao vírus. Então, a partir desse momento, a gente consegue perceber se houve material genético do SARS-CoV-2 na amostra, e aí as sondas específicas, elas detectam a sua presença e elas emitem um sinal. E esse sinal, ele é captado pelo equipamento e é traduzido em resultado positivo, certo? E aí é onde nós temos as nossas leituras laboratoriais do RT-PCR. Primeiramente, nós temos nosso resultado positivo. Quando o resultado positivo, ele consegue se correlacionar com a nossa suspeita clínica, então, a partir daí, nós obtemos um diagnóstico concluso do nosso RT-PCR. É um resultado positivo. É lógico que existem também outras situações de resultado positivo, onde o infectado não tem nenhuma suspeita clínica, né? Ele parece ali assintomático, porque houve resposta imunológica eficiente e o agente ele foi eliminado antes de haver a evidência clínica. Então, quando há o resultado positivo da RT-PCR em pacientes sem suspeitas clínicas, significa que houve uma resposta imunológica ali do organismo do paciente e esse agente ele foi eliminado antes mesmo de haver alguns sintomas. E o nosso resultado negativo, que é o que todos nós esperamos, né, almejamos, e que aí ele é considerado descartados. Então, para a gente recapitular aí sobre os testes, resumidamente, nós temos o nosso RT-PCR, que acabamos de falar, e o que ele nos dá? Ele nos dá uma ideia da carga viral. E aí, nós conseguimos fechar o diagnóstico do paciente. Segundo, nós temos o nosso IgG e IgM, que nós vimos primeiramente.
E aí ele significa o quê? Significa que eu já tive contato com o vírus e que eu já produzi ali ferramentas de defesas contra eles, tá bom? Então é isso, eu espero que tenha sido proveitoso para todos, tenha sido bastante aproveitador e obrigada pela presença de todos, pela atenção. Quem quiser me seguir no Instagram, o meu nome é bem complicado de se escrever, até decorar, mas é Scarlett C, com 2L e 2T. E o meu e-mail, quem quiser estar enviando algum e-mail para poder fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, é scarlett2309@gmail.com. Então é isso. Ok, gente. Então a gente agora é o espaço que nós abrimos para as perguntas, tá bom? Então quem tiver alguma interação, alguma pergunta, pode digitar nessa parte do bate-papo aqui do chat ao lado, que a doutora Scarlett vai estar respondendo. Tá. Só um instante. Um minuto. Oi? Marcos Garcia. Quando inválido, refaz o exame depois de quanto tempo? Então, quando inválido, o ideal é que você faça a partir do 3 dias após, porque o que acontece? Às vezes é problema no teste, tá? No cassete de teste que vem junto com o kit de teste rápido. Então, primeiramente, tem que ver se não houve nenhum problema, né? Tem que ser refeito o teste imediatamente, porque pode ser problema no teste, no kit do teste, mas caso realmente dê inválido novamente, o seu IgG e o seu IgM, eles deem simultaneamente positivos, você pode estar refazendo aí logo após de 2 a 3 dias, tá bom? Olá, as leituras já estão realizadas apenas pelos laboratórios de transfusão, ou tem mais algumas instituições que as realizam? Então, as leituras de RT-PCR, elas estão fazendo, né, no hospital, elas são feitas, né, se eu não me engano, no pronto-socorro, no LACEN, elas têm mais ou menos, para sair o resultado delas a cada 7 dias, não sei falar com precisão para vocês em relação ao tempo de que sai o resultado, tá? Mas assim, é recomendável que saia até 92 horas, mais 7 dias eu acho que é o tempo necessário. Elas são realizadas particulares também em alguns laboratórios aqui em Rio Branco e no Acre. Eu não sei se no interior já está sendo feito esse tipo de teste, mas eu sei que aqui em Rio Branco, no Acre, eles estão sim realizando eles particular. Já se sabe por quanto os anticorpos IgG ficam positivos? Então, o IgM ele é é a classe de anticorpos mais imediata. Então, ali, se você fizer a partir do 8º dia dos sintomas, ele vai se positivar e você vai saber que você está na fase imediata, você está atualmente infectado pelo vírus. E o IgG, ele se dá a partir do 15º dia, 14º dia. Ele se positiva e ele nos dá a significância de que nós estamos numa fase mais tardia. Nós já conseguimos obter uma resposta imunológica em relação a ele. É como se ele fosse uma memória imunológica. Ele nos diz que nós já tivemos infectados pelo vírus e que esse vírus vai continuar ali no nosso organismo para poder confirmar que nós tivemos esse contato. Olá, boa tarde. A equipe Saúde Acrelândia está perguntando. Quando aparece somente a linha controle, o cassete do teste não mostra a linha de IgG e IgM? Então, nós temos 2 tipos de testes mais comuns. Na verdade, nós temos 8 tipos de teste rápido já. E aí, os mais utilizados são 2, em que que o cassete de teste, ele vem
Ele vem marcado pelo controle de linha C e pelo teste, ou seja, ele vem apenas com a letrinha C e T. Mas, geralmente, quando vem com a letrinha C e T, lá embaixo, no cassete de teste, ele vem com 2 poços. E aí é nosso poço de amostra e poço de solução. Quando o cassete de teste, uma outra forma que vem os testes rápidos, ele já vem identificando o controle de linha C, ele já vem identificando a classe IgM e a classe IgG. E geralmente, quando eles vêm assim, tudo junto na janela de leitura, o poço de amostra é o mesmo do poço de solução, tá bom? Então, eu esperei ter respondido a sua pergunta. Eu tô até vendo aqui. Isso, eu espero ter respondido a sua pergunta. Olá, não mostra a linha de GG. Quando aparece somente ali? Acho que é isso. Vamos ver. Então, o estado ele tem PCR sim, tá bom? É feito PCR aqui. Então, Pedro Matos está perguntando aqui, doutora, podemos fazer o RT-PCR pelo exame de sangue? Então, o RT-PCR para o COVID-19, não. Ele é feito através da nasofaringe ou orofaringe. E aí você me pergunta, me afirma que o seu município ele está fazendo um exame sanguíneo que se chama PCR. Então, esse exame ele é diferente, tá? Nós temos o PCR e o nosso RT-PCR. O exame para o COVID-19 é o RT-PCR. O PCR é um exame bem parecido, só que a diferença é que ele não é adicionado à enzima transcriptável reversa. Então, a diferença deles é esse, e ele não é lido em tempo real. Então, nós temos aí exames de PCR para detectar o quê? Inflamações. Exemplos, artrite reumatoide. Então, quando a gente está suspeito de artrite reumatoide, a gente faz ali um exame de PCR para confirmar. Então, ele detecta inflamações, tá? Infecções, porém não da COVID-19. Eu fiz o teste de paciente custoso. Então, a Maria de Fátima está me perguntando aqui, boa tarde. Fiz o teste em pacientes com sintomas há mais de 8 dias, certo? A linha do positivo deu bem fraquinha, quase imperceptível. Considera-se mais ou representa apenas a fase GG? Então, aí a partir desse momento você tem que analisar esse cassete de teste, ele está identificado com os anticorpos IgG ou IgM? Se foi no cassete de teste que existe o anticorpo IgM e ele deu positivo, significa sim que ele está contaminado, tá bom? A diferença é que, às vezes, alguns testes eles vêm com algum defeito de fábrica e eles saem bem fraquinhos, mas de qualquer forma, se deu uma reação de cor, mesmo que fraca, significa positivo. Agora, se o cassete de teste que você utilizou e gerou essa cor aí bem fraca, foi o cassete de teste com o anticorpo IgG, significa sim que é positivo para IgG. E aí depende da leitura, tá bom? A leitura laboratorial que vocês estão fazendo. Se não apresentar IgG no teste rápido, a equipe de saúde de Acrelândia está perguntando. Bom, equipe, se não apresentar o IgG no teste rápido, só apresentar a linha de controle C com a geração de cor, significa que é negativo, tá bom? O certificado é enviado... Não. Sei, não é comigo. Doutora, já sabe se tem de corpos contra... Então, a Catarina está me perguntando, doutora, já se sabe o tempo de negativação dos anticorpos contra o vírus? Então, o tempo estipulado aí é o 15º dia, né?
E aí, a partir do 15º dia, é para termos aí a negativação. Quando nós temos o IgG positivo, não significa que nós estamos infectados, significa que nós já tivemos contato com o vírus, já fomos expostos a ele, e o nosso corpo ali criou uma resposta imunológica, tá bom? Pedro Matos, eles estão fazendo esse exame aqui nos pacientes que estão curados. Então, o PCR, o RT-PCR para o COVID-19, ele é realizado pela nasofaringe e orofaringe, tá bom? A amostra de sangue existe sim para exame chamado PCR, mas é diferente. Como proceder com o paciente quando der IgG? Bom, o paciente que tem um positivo IgG, não há muito que se proceder com ele. Significa que ele teve contato com o vírus, foi exposto a ele. Se ele sentiu sintomas, provavelmente quem tem o IgG, só apenas apresenta o IgG positivo, significa que ele foi um paciente assintomático, ele não houve sintomas. Então, quando ele faz o exame e o IgG positivo, significa que ele teve exposto ao vírus, ele contraiu o vírus, porém, ele foi um paciente assintomático. E aí, não tem muito o que fazer, tá bom? Significa que ele tem uma resposta imunológica a esse vírus e que ele já foi exposto, apenas isso. Serão enviados a Sandréa Salles perguntou, serão enviados testes rápidos para as unidades? Fazer o teste a partir do 10º dia de sintoma? Não. 8º dia de sintoma, tá? No 8º dia de sintoma, no 8º dia, já se pode fazer o teste rápido, do 8º ao 10º dia, porque aí é onde que os RNA do vírus ainda está presente na amostra, então é o tempo ideal. Quando aparece somente a linha, a equipe de saúde perguntou, quando aparece somente a linha controle, significa que o paciente não está imune? E isso significa que o paciente não tem nenhuma imunidade, que ele nunca foi exposto ao vírus. É totalmente negativo. Ele nem tem contraído e nunca nem foi exposto, tá? Isso no teste rápido. Aí já é perguntas mais que eu não tô conseguindo acompanhar. Se tiver com outra patologia, o teste rápido do Covid pode dar positivo, por exemplo, da dengue. A Laura Cristina está perguntando, se o paciente estiver com outra patologia, como, por exemplo, a dengue, esse teste rápido do Covid, ele pode dar positivo também? Não, tá? O teste rápido do Covid, ele é próprio para analisar o RNA do SARS-CoV, tá? Então, o teste rápido para o COVID, ele é exclusivo para o COVID. Assim como nós temos o do HIV, temos outros testes rápidos exclusivos, tá bom? Certo. Aqui, ó, a equipe de Acrelândia enviou um cassete de teste já com o resultado. Isso aqui significa que é a nossa regra C, é a nossa linha de controle. Se apenas a nossa regra C, ela obteve uma geração de cor, significa que ela é negativa, tá bom? É um resultado negativo. Aqui um exemplo, se a nossa regra de linha C, ela gerasse cor juntamente com o nosso IgG, significa que ele está ali numa infecção tardia, certo? Ele já foi exposto ao vírus, porém, já existe uma resposta imunológica em relação a isso. Quando a nossa regra de linha C se positiva simultaneamente com a nossa classe IgM, significa sim que o paciente ele está infectado, tá? Ele está contaminado e ele está na fase mais imediata, tá? Ele deve fazer o isolamento e, se precisar, dependendo da situação, fazer a internação. Isso, a questão da equipe de saúde de Acrelândia aí eu já consegui mostrar aqui direitinho, né? Então, acho que é isso. Carol.
Bem, gente, muito esclarecedora, né, a palestra da doutora Scarlett. A gente agradece imensamente, né, a equipe do Núcleo pela participação grandiosa que foi no dia de hoje, na tarde de hoje. Acredito que muitas dúvidas ainda surgirão, né? É claro que todo tema que é novo tem a dificuldade mesmo dessa de você saber como lidar, do que fazer. As dúvidas elas surgem e isso é normal, estranho se não surgissem, não é mesmo? Então, eu acredito que ainda tem algumas perguntas aqui, mas eu vou deixar alguns informes já para não postergar para o final. Só para informar vocês que essa web palestra, gente, ela é gravada e ela fica disponível no canal do YouTube, do Telesaúde Acre. Então, você pode acessar o canal do Telesaúde Acre depois e lá nós temos inúmeras palestras de todos os demais temas que vocês imaginarem relativos à saúde, à gestão, nós temos lá. Tá bom? Então, normalmente as nossas exibições de web palestras, elas são semanais. Isso quer dizer que normalmente nós temos uma média entre 2 e 3 web palestras por semana. Todas elas são gravadas, todas elas têm a certificação. Então, o Renato mandou o link do certificado aí. É só você acessar esse link pelo seu celular, computador, preenche o formulário. Depois que você preenche esse formulário, nós pedimos um prazo de, no mínimo, 7 dias úteis a 10 dias, isso varia muito da demanda, tá bom? Então, no mínimo entre 7 e 10 dias úteis para que a gente possa enviar no e-mail que você preencheu no formulário certificado. Depois você imprime, é um certificado do Telesaúde Acre, Ministério da Saúde, CESACRE, todos os nossos parceiros, válido, tá bom? Então, quem tiver rede social, né, Instagram, Facebook, nós temos também as nossas páginas das nossas redes sociais, e aí lá vocês podem nos acompanhar, nos sigam, que todas as semanas o Renato, que é o nosso assessor de jornalismo e comunicação, ele divulga nos stories, no feed, todos os convites com os links, tá bom? E aí, Scarlett, surgiu mais uma pergunta aí da Rosani. Deixa eu ler aqui, peraí. Como fico sabendo dos dias corretos para ficar participando? Bom, Rosani está perguntando, essa resposta imunológica, ela é duradoura? Estão testando pacientes que já apresentaram IgG após algum tempo para verificar se existe a manutenção do IgG prolongada no organismo ou ela se negativa após algum tempo. Então, Rosani, realmente eles estão fazendo esse reteste para verificar quanto tempo esse IgG ele consegue ali apresentar uma memória imunológica, uma memória sobre o vírus. E assim, no momento, é como a Carol falou, é muitas perguntas, poucas respostas, é muito pouco tempo para se dizer, dura 1 ano, dura 2 anos, dura 3 meses, 4 meses. Então, nós estamos aí indo para o 6º mês de pandemia e não se sabe a certo quanto tempo não. Esse IgG, ele consegue ficar como uma resposta imunológica aí no nosso corpo, tá bom? Carminha, basta nos acompanhar nas redes sociais. Ah, tá. Então, acho que é isso. Acho que mais aqui em cima teve uma colega que ela também perguntou sobre isso, né? O tempo em que esse IgG ele consegue marcar uma resposta imunológica no nosso organismo. Doutora, sobre o tempo de negativação, nós já tem um tempo, e é isso que eu respondi, né? A mesma coisa para a Rosani, que realmente nós temos que aguardar aí um tempo para a gente poder estudar mais sobre esse vírus. No momento, temos muitas perguntas, poucas respostas, a gente vai se baseando no que a gente já conhece, né? Mas é isso, a gente tem que esperar mais um tempinho para poder falar ao certo quanto tempo ele consegue ficar positivo aí no nosso sistema imunológico, tá bom?
Carminha perguntou lá em cima, como fico sabendo os dias corretos das palestras? Bem, Carminha, normalmente a nossa agenda ela é dia de quarta e dia de quinta-feira. Os horários eles diversificam um pouco, às vezes às 10 da manhã, às vezes às 15 horas, mas é um horário fixo, pré-estabelecido, certo? Até porque as secretarias de saúde, elas normalmente se juntam, né, juntam a equipe profissional para assistir, liberam os profissionais das suas atividades laborais. Então a gente fixa esses 2 dias na semana, mas isso não impede que tenha uma web específica que vai ser divulgado em outro dia, exibido em outro dia, tá bom? Então isso depende muito da demanda, mas aí você acompanha nas redes sociais, você consegue ver certinho os dias, certo? Ok, então, se não temos mais nenhuma pergunta, nós vamos parando por aqui a transmissão. A gente agradece todos os profissionais de saúde, os acadêmicos, né, os técnicos, toda a galera que participou, tá bom, das secretarias. Desculpem aí a questão da transmissão, às vezes dá um erro, trava direitinho, né, nem sempre é direitinho durante a transmissão, mas aí ela fica gravada e você pode assistir depois no YouTube. Normalmente, em média, depois de 5 dias, a gente já disponibiliza no YouTube também a gravação, então você pode acompanhar com um pouco mais de calma, certo? Então, a gente agradece, mais uma vez, a participação da doutora Scarlett, já deixamos as portas abertas para as próximas. Telesaúde recebe todos os profissionais, né, em nome da Mônica Moraes, que é a nossa coordenadora geral aqui do núcleo. A gente agradece a participação de vocês também. Lembrem de preencher o certificado. Se por um acaso a sala fechar e você não conseguiu o link de certificação, pode ir lá no nosso Instagram, que a gente tem o link certinho, ou no nosso site, que é o telesaude.ac.gov.br, e aí lá você consegue acompanhar o link. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigada, viu, doutora Scarlett? Obrigada a vocês pelo convite. Então, até a próxima. Na semana que vem, nós vamos falar um pouco nós vamos receber a equipe os residentes da residência multiprofissional em saúde aqui na UFAC. Então, nós já temos uma web palestra já na agenda sobre auriculocultura, e nós temos também na quinta-feira uma web sobre pacientes com doenças crônicas, com Covid, né, com acometimento de Covid, tá? Então a gente aguarda todos vocês também.